Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa quinta aula do nosso nivelamento em matemática. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Lúcio e hoje a gente vai falar sobre as equações do primeiro grau, tá ok? Então fica ligado, ó, não perde nenhum detalhe não. Vamos começar aqui pela definição do que é uma equação. Logo que tu vai procurar para poder tentar identificar o que é uma equação, tu tem que ficar de olho logo no sinal de igual, que é a primeira coisa que isso vai te chamar a atenção. Mas não é só isso não. Fora o sinal de igual, tu tem que procurar a incógnita, que também faz parte dessa equação. Olha aí esses nossos três exemplos, ó. O primeiro é 3x menos 10 igual a 2x menos 8. É uma equação. Olha o sinal de igual e olha a incógnita. A segunda e a terceira não são equações. Por quê? Porque a primeira está faltando a incógnita. E na última está faltando o sinal de igual. Prestou atenção? Então, uma equação tem o sinal de igual e tem a nossa incógnita, tá bom? E aí essa palavrinha, equação, vem lá de equa, que significa igual, tá bom? E aí, ó, visto isso, falou em incógnita, falou em x, você tem que achar o valor do x para que satisfaça essa minha equação. E aí, olha, quando tu vai falar sobre a equação, vamos separar um pouquinho as partes dela. A equação ela é dividida em duas partes, o que a gente chama de primeiro membro e o que a gente chama de segundo membro. Primeiro membro, o que vem antes da igualdade. Segundo membro, o que vem depois da igualdade. E aí, nesses membros, a gente tem os termos. Os termos são as parcelas que fazem parte aí dessa equação. E aí tu tem o seguinte, ó, tu tem parcela que possui o x e tu tem parcela que não possui o x. Fica ligado porque as continhas que a gente faz com ela tem que levar em consideração isso, tá bom? E aí nós temos o seguinte, ó. Outra coisa é a raiz ou a solução. Bom, eu quero achar a solução, eu quero achar o x da questão. Eu quero saber quanto é que vale esse camarada. E uma vez que eu tenha esse x, ele tem que satisfazer essa equação. E aí uma maneira da gente verificar se esse x realmente está certo é a gente ir lá e fazer o seguinte, ó, vamos verificar. Primeiro passo, substituir a incógnita por esse número, tá bom? Segundo passo, determinar o valor de cada membro da equação. Terceiro passo, verificar a igualdade. Se ela for uma sentença verdadeira, o número considerado é uma raiz da equação. Olha só, te liga nesse exemplo aqui. Aqui nós temos dois exemplos em que nós verificamos aqui se o número que nós encontramos, esse x, realmente é raiz da nossa equação. Olha lá a equação. O primeiro, eu quero verificar se o 3 é a raiz. A equação é 5x menos 3 igual a 2x mais 6. O que eu vou fazer? Vou substituir o x por esse valor. Lembrando, ó, que se esse x aí está coladinho nesse número, ali é uma multiplicação, tá bom? Então o primeiro está 5x, então é 5 vezes o número que eu quero fazer a verificação. 5 vezes 3 menos 3 igual, do outro lado estava 2x mais 6, então vai ficar 2 vezes 3 mais 6. Fazendo aí a nossa verificação, 5 vezes 3, 15, menos 3 vai dar 12, aqui do lado esquerdo. Lá do lado direito, 2 vezes 3, 6, com mais 6 vai dar 12. Não deu igual? Deu certinho. Então, essa era a raiz da nossa equação. No segundo, a gente vai também fazer um teste. Não é mais uma equação do primeiro grau, mas, em compensação, também segue esse mesmo raciocínio. Se o x que você encontrou é a raiz da equação, então ele satisfaz a igualdade. Os dois membros vão ficar exatamente iguais. Olha lá quem é a nossa equação. É x ao quadrado menos 3x igual a x menos 6. Bora lá, ó. Dessa vez eu vou verificar se o menos 2 é a raiz.
Passo a passo, ó. Primeiro substituir, menos 2 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, igual a, de novo, ó, lá no lugarzinho do x, menos 2 menos 6. Aqui do lado esquerdo ficou menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Lembra lá da nossa aula sobre jogo de sinal? Então, fica atento. E aí nós temos, ó, 4 mais 6, aqui do lado esquerdo deu 10. E lá do lado direito, vamos ver o que foi que deu. Ficou menos 2 menos 6, que o resultado dá menos 8. Opa! Atenção! Esse valor não é raiz da nossa equação. Por quê? Porque não satisfez. É como se você fosse fazer um teste, vai fazer uma prova ali para ver se realmente o valor que você encontrou está certo. Testando, você tem ali a total certeza de que o que você está fazendo realmente está certo, tá ok? E aí, ó, vamos para o nosso primeiro exemplo. O x é um valor que você quer encontrar. Por isso, ele está lá no lugar de algum número que você quer achar. Mas olha só, quando está muito pequeno o cálculo, quando está bem reduzido, tu pode achar de cabeça. Como assim? Lembra que quando está junto, olha, o 4x, 4 colado ali no x, é uma multiplicação. Menos 12 igual a 8. Lembra da história da verificação? Tem que dar 8 dos dois lados. Então, de cabeça, qual é o número que eu multiplico por 4, subtraio 12 e o resultado dá 8? Parando um pouquinho para pensar, olha, pensa aí. O número que eu multiplico por 4, o resultado eu subtraio 12 e o resultado final é 8. Parando um pouquinho para pensar, essa tá fácil, né? A resposta vai dar 5, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 menos 12 dá 8. Mas tem muita equação que não dá para fazer de cabeça. Então significa que tem um passo a passo para você resolver. E a lógica, ela é bem direta. Você tem que isolar o valor do x. E para isso, o que você faz? Aos poucos você vai passando os valores para o outro lado, a fim de deixar esse x aí sozinho, tá bom? Olha lá, vamos prestar atenção. Primeira coisa que você vai passando é os valores que vêm sozinhos aí sem o x, tá bom? No caso aí, olha, esse menos 12. Mas olha, a regra básica é a seguinte: trocou de lado, trocou de operação, tá bom? Ó, o 12 aqui está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então fica 4x igual a 8 mais 12. E aí nós temos 4x igual a 20. Lembra da brincadeira que eu te falei? Tá colado é uma multiplicação. Se ele vai para o outro lado para poder deixar esse x sozinho, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o contrário. Ele vai para lá dividindo. E aí eu fico com x igual a 20 dividido por 4. Eu tenho que o x realmente era o valor que eu estava procurando. É porque a gente já sabia, né? Mas de regra a gente tem que pensar assim, olha, o que eu puder achar de cabeça, se eu conseguir ler e entender o cálculo que está ali na minha frente, beleza, posso achar a resposta sem fazer nenhum cálculo. Mas quando isso não é possível, eu tenho um passo a passo para poder utilizar. Qual é o passo a passo? Passar todos os valores para o outro lado a fim de deixar o x sozinho. Trocou de lado, trocou de operação, tá ok? Vamos para mais um exemplo. Esse já tem o quê? Já tem o x dos dois lados da igualdade. E aí, ó, vamos acrescentar só mais um pequeno detalhe. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar tudo que tem x do mesmo lado e tudo que não tem x vai passar para o outro lado. Eu só quero que tenha um x só, tá bom? Não quero que tenha mais de um, não. Então, ó, trocou de lado, trocou de operação. Aqui a gente tem o seguinte, ó, que quem vai trocar de lado? O 12 vai trocar de lado, porque ele só tem ele, não tem letra nenhuma com ele.
letra do lado esquerdo, número do lado direito, que está sozinho, tá bom? Então, olha lá, o menos 6x também trocou de lado. Anotou aí? Então, bora só. 4x mais 6x, trocou de lado, trocou de sinal, igual a 8, que não trocou de lado, e mais 12. Era menos 12, trocou de lado, ficou mais 12. No final nós temos, ó, 4x mais 6x vai dar 10x, e 8 mais 12 vai dar 20. Finalizando, ó, nós temos 10x igual a 20, 10 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Olha, essa teve um detalhe a mais. A primeira só tinha o x aparecendo uma única vez. Aí você não teve esse primeiro trabalho que a gente teve aqui, de separar o que tem x do que não tem x, tá ok? Aí vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo é daquele facinho lá, ó, só para te reforçar aí a ideia de que quando você quer achar e às vezes não tá tão fácil de achar de cabeça, e mesmo com os exemplos com número bem baixos, às vezes esse x não é um número inteiro, às vezes esse x é uma fração. E aí tu vai ficar batendo cabeça, tentando achar isso aí de cabeça? Não vai. Vai no passo a passo. Primeiro, deixar o x sozinho. Quem for trocar de lado, troca de operação. E aí nós temos o seguinte, ó, 2x igual a 9 mais 8. 2x é igual 9 mais 8, 17. E aí tu tem o seguinte, 2x é igual a 17 sobre 2. Em geral, a gente não faz essa divisão, tá bom? Se você quiser fazer essa divisão, não está errado de jeito nenhum. 17 dividido por 2 vai dar 8,5. Mas quer deixar aqui na fração? Não dá para simplificar. Então esse pode ser o seu resultado final. Esse é o que a gente chama a nossa raiz da nossa equação, tá ok? Então fica ligado que nem sempre dá número inteiro, às vezes dá fração. E aí, ó, mais um exemplo. Ih, rapaz, apareceu fração no meio do cálculo. Ficou difícil? Não, não ficou difícil não. Porque se você tem fração, você pode se livrar dessa fração logo ali na entrada, no começo da sua questão. Mas para isso, tem que ficar atento a um detalhe. Apareceu fração e é uma equação para resolver, você pode fazer o seguinte. Primeiro, transforma todo mundo em fração. Bom, quem não é fração, olha a dica. Passa um traço embaixo e acrescenta o número 1. O 5 não era fração. Assim como aquele x que está lá no final, ó, que também não é fração. Passa o traço e acrescenta o número 1. E qual é o próximo passo? O próximo passo é traçar uma reta aí, ó, uma barra, embaixo pegando de um lado para o outro. E aí você vai tirar o bendito MMC. Já falamos de MMC lá na nossa aula sobre fração. Então, olha só, o MMC entre 1, 2, 5 e 1 vai dar 10. E a segunda parte era aquilo que a gente já fazia com a fração. Tirou o MMC, não esquece que não é só isso, você também tem que ainda dividir aqui pelo denominador e o resultado multiplicar lá pelo numerador. Divide e multiplica. 10 dividido por 1 vai dar 10. 10 vezes 5 vai dar 50. Menos 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes x vai dar 5x. Chegou no igual, anota o igual. E aí continua. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 7 vai dar 14. Mais 10 dividido por 1 vai dar 10. E 10 vezes x vai dar 10x. Olha aí, turma. Fica atento para uma coisa. O sinal de igual, que é o que vai fazer eu trabalhar para encontrar esse x, não está mais fazendo parte da fração, no sentido de que o sinal de igual ficou só na parte de cima, a parte de baixo nem está mais trabalhando com o sinal de igual.
Por isso a gente faz o seguinte, olha, aquela ideia que eu estava te falando de que fração só atrapalha no começo, vamos embora cortar aí esse denominador. E vamos ficar só com a parte lá de cima, ó. 50 menos 5x igual a 14 mais 10x. Ficou muito parecido lá com aquele nosso exemplo, onde o x aparecia mais de uma vez. Daí em diante é como se você já estivesse fazendo um exemplo igual àquele. Primeiro você separa para o lado esquerdo quem tem x e para o lado direito quem não tem. Lembrando que quem troca de lado troca de operação, troca de sinal. E aí nós temos, ó, menos 5x menos 10x igual a 14 menos 50. Turma, jogo de sinal aqui muito importante. Aqui você vai ficar com menos 15x igual a 14 menos 50. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, tá bom? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. É claro que o maior é 50 e o resultado vai ficar negativo, tá bom? E o resultado vai dar menos 36. Aquele problema que eu tinha te falado de que, pode dar fração? Pode, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. A ideia aqui, ó, apareceu só mais um detalhe que a gente também tem que notar e prestar muito atenção. Esse último número que fica com o x, geralmente a gente não passa ele para o outro lado quando ele está negativo, ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Antes que ele passe dividindo, eu vou fazer uma coisinha aqui, um pequeno ajuste. Vou multiplicar por menos 1, tá ok? E aí, ó, essa multiplicação por menos 1, tu tem que lembrar que não é só para o x não, tá bom? Não é só para o carinha que está lá na frente do x não. É para todos os valores que fazem parte. E ó, jogo de sinal lá, ó. Lembra daquela regrinha lá do tal do menos com menos, que vai dar mais? É essa que você vai usar aqui, porque é regra de jogo de sinal da multiplicação, tá ok? E aí nós temos, ó, 15x positivo e 36 também positivo. No final vai ficar 36 dividido por 15. Bom, não dá para dividir, mas aqui acontece uma coisinha. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Lembra da questão da simplificação que também falamos na aula sobre fração? Você tem que procurar algum número que possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Não pode ser um que só sirva para um deles, tem que servir para os dois, tá bom? E aí você não precisa pensar em um número grande, você pode começar por números pequenos. A ideia é que você vai encontrar o resultado dessa fração em uma forma irredutível, ou seja, que não dê mais para simplificar de jeito nenhum. Aqui a gente começa logo, ó, pensando no 3, que dá para dividir o 36 e também dá para dividir o 15. 36 dividido por 3 vai dar 12 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Nota que o 12 ainda daria para dividir por 3, daria para dividir inclusive por 2 ou por 6, mas olha o cara que está lá embaixo, é o 5, não divide por nenhum desses números. E é por isso que a gente vai parar por aí e vai dizer que esse é o resultado final da nossa equação, tá bom? Essa é a nossa raiz, tá ok? Os nossos exemplos, eles se baseiam todo nisso. Eu quero achar o valor de x e esse x, às vezes, pode demorar mais, pode demorar menos. E aí, ó, segue mais um exemplo aí para te dar uma olhada. Aqui, ó, tá um pouquinho direto, tá fração também, tem que tirar MMC de novo, tira o MMC, cancela o MMC, não esquece que se tiver negativo lá, o camaradinha lá da frente, tem que multiplicar por menos 1 e depois só é passar esse resultado dividindo, tranquilo? Lembra que a multiplicação é dos dois lados e lembra também que o resultado pode parar numa fração. De jeito nenhum você vai achar o número correto. Cria confiança em fazer os teus cálculos, que vai dar tudo certo, porque fração é isso aí, equação, tudo faz parte.
Você só precisa se concentrar, criar confiança, entender as regras e colocar em prática, que é a principal das tuas maiores dificuldades, tá ok? Por enquanto é só, tá bom, galera? Nosso vídeo de equações termina por aqui. Anota tuas dúvidas, ok? E pratica bastante.